O sono é extremamente importante para a saúde, já que passamos 1/3 da nossa vida dormindo, mas quase 42% dos brasileiros têm dificuldades em dormir. Cada diagnóstico, minha gente, tem um processo diferente. Alguns dependem de exames e outros são comportamentais. E para responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante, eu e você, minha gente, vamos receber ele, que é o nosso médico neurologista, o Dr. Flávio Sequef Salem. O Dr. Flávio Salem, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos. Que Deus abençoe, viu, doutor? Amém. Bem-vindo. Ele está vindo de São Paulo, doutor. São Paulo, 2 horas de viagem. Que maravilha. Muito obrigado pelo carinho que o senhor está tendo aqui com o nosso programa, de poder compartilhar esse assunto tão importante, doutor. Extremamente importante. Vamos sentar para conversar, doutor? Vamos Por lá, favor. Gente, o doutor Flávio Salem, né, está aqui. De origem, doutor? Eu sou maranhense. Maranhense. Mas 25 anos em São Paulo. O Salem está vindo de algum outro lugar, doutor? O Salem vem do Líbano. É Salem, eu estou falando de Beirute. Salem, né? Salem. Não tem acento no ar. Vem de Beirute. Beirute, bem-vindo, doutor, bem-vindo. Então, que maravilha. Doutor, o brasileiro dorme bem? Bem, ninguém dorme bem, na verdade. Poucas pessoas, na verdade, dormem bem. Ok. O brasileiro, ele tem dificuldade para dormir, muitas vezes, em parte, devido a problemas respiratórios, devido a problemas relacionados ao estresse do dia a dia. Os problemas de sono, tanto do brasileiro como do restante do mundo, se baseiam basicamente em 3 tipos. Ou a falta de sono, ou o sono inadequado, que é a famosa insônia, ou distúrbio respiratório do sono, ou sono em excesso. Sono em excesso também faz mal, doutor? Existem síndromes que produzem sono em excesso. E existe uma parcela da população, crianças, adolescentes e adultos, que possuem as famosas parassonias, que são transtornos que acontecem durante o sono. Não tem nada a ver com a apneia, é outra coisa? Completamente diferente. Okay. A parassonia, por exemplo, sonambulismo. É uma forma de parassonia, uma coisa que a gente pode discutir, isso é bastante interessante. Distúrbio de comportamento do sono REM, aquela pessoa que... Geralmente quem sabe isso não é o paciente, né? Quem sabe isso é o cônjuge. O cônjuge apanha do paciente à noite. É o ronco, doutor? Não. Ainda não? Ainda não chegamos lá. O ronco é a parte respiratória. E esse é o principal. Entendi. Porque, por exemplo, eu ronco. A minha esposa, ela tem alguns problemas comigo. Então eu uso um aparelho chamado CPAP. Para poder dormir, porque eu tenho apneia do sono. A apneia do sono é provavelmente o transtorno de sono mais grave, porque ele produz um sono mal restaurador, ele aumenta teu risco cardiovascular. Você pode infartar ou ter um derrame durante o sono pela apneia. E a insônia, que é o grande problema de todo mundo. A gente imagina a insônia como, por exemplo, eu não consigo dormir, mas insônia é muito mais que isso. Insônia é não conseguir dormir. Insônia é acordar, por exemplo, 2 horas da manhã e não conseguir mais dormir. Insônia é ficar acordando. Insônia é acordar como se tivesse lutado contra um tigre a noite inteira. Então, insônia é um negócio muito grande. Isso vem da onde, doutor? O que está acontecendo aí? A gente está dormindo mal, está levando problemas para a cama, está levando o celular para a cama, o que está acontecendo? Acho que o senhor tocou num ponto interessante. Assim, insônia não é um problema novo. A gente pode dizer que o homem moderno provavelmente dorme pior do que o homem antigo. Se você for pegar os nossos familiares, lá do início do século XX, ou do século XIX, eles não estão mais aqui para contar a história, mas se você pegar a sua avó, ou você que ainda tem bisavó, conversa com eles e pergunta como era o sono. Era tranquilo, por quê? Não tinha problema no dia a dia, não tinha tanta conta para pagar, era basicamente você cuidar da casa, cuidar dos filhos. E tinha o lance, doutor Flávio, que é a questão também da energia, ou seja, você dormia mais cedo e acordava também mais cedo, né? E não era só isso, você era magro. Você trabalhava no campo, trabalhava na roça. Trabalhar na roça não é ruim. Trabalhar na roça é um exercício interessante, porque você passa o dia inteiro trabalhando e você consome caloria. E é claro, você junta a família ao seu redor. Hoje em dia não, hoje em dia você trabalha num lugar, depois trabalha no outro, depois está aqui, a mãe está no lugar, o pai está no outro, o filho está em casa com a babá, sabe-se lá Deus. E aí você tem aquela preocupação de
Cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar das contas, WhatsApp, Instagram, rede social, isso, aquilo, o que estão falando de mim, e isso permeia o sono. Hoje nós vemos garotos de 10 anos, 12 anos, até menos, presos no celular até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, jogando com um coleguinha que está lá do outro lado do mundo ou está lá do outro lado da cidade. E aí você fala, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que vai ter dormir. aula na manhã seguinte. E não quer saber, e é claro, na manhã seguinte ele está como? Exato. Sonolento, não consegue acompanhar. Às vezes o garoto tem alguma outra coisa, como déficit de atenção, que piora a situação. E aí você tem insônia causada por vários problemas. E a insônia causada por tela de celular, eu dei uma entrevista recentemente para uma outra rádio sobre isso. A tela de celular faz mal e aumenta seu risco cardiovascular. Por quê, doutor? Porque te mantém acordado enquanto você devia estar dormindo. Entendi. O sono, padre, o sono, ele não é somente um período de relaxamento. A gente imagina que no sono o cérebro está tranquilo, tá nada. O cérebro trabalha mais dormindo do que acordado. Ele está ligado, porém deveria ser para uma outra atividade. Ele para está restaurar. tentando fazer a manutenção das tuas memórias. Imagine o seguinte, imagine que você estudou o dia inteiro. Amanhã tem uma prova. Você já não está dormindo há dias direito. Varando à noite, termo que a gente usa lá no Maranhão, varando à noite. Está no sul também, doutor, então pode usar. O senhor é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Ah, perfeito. Extremos opostos. Varando à noite, estudando. Chega no dia seguinte da prova, deu um branco. Por quê? Porque, na verdade, você leu, mas não gravou. Porque para gravar você precisa estar calmo e dormir. Aquela memória... Tá estafado. É completamente. Aquela memória que o senhor estava tentando produzir, infelizmente não colou. O senhor não produziu memória operacional suficiente para transformar em memória de curto prazo e sedimentar. O cérebro está cansado. E a gente está falando assim, já entra no assunto, porque tem vários temas, gente, insônia, ronco, apneia, um monte de coisa, assim, gente. Vamos por parte, ele já introduziu o assunto insônia. Como é que a gente lida com isso, doutor? Ou seja, porque não é só adolescente jovem que leva o celular para a cama, é todo, né, os adultos estão levando aí, doutor, ou seja, já estão E o perigo que é dormir com o celular do lado, doutor, está ali do lado do travesseiro, praticamente o próprio celular já é um travesseiro, doutor, assim. Isso traz consequências também? Bastante. Eu, como médico, eu já fui plantonista. E eu já não estou mais plantão noturno. Né? Eu já fui plantonista e a gente sabe que plantonista pode ser acordado a qualquer momento. Se dormir com o celular significa que você está esperando que alguém o ligue. Ligar para o senhor de madrugada, eu acho, perdão pela palavra, no mínimo, uma sacanagem. Porque o senhor tem que dormir. Eu, como médico, eu recebo ligações dos hospitais ocasionalmente. Nem sempre. Mas na hora que você pega o celular, coloca do seu lado para dormir, aquilo se torna um vício. Você não consegue dormir, porque não, peraí, deixa eu ver o que está passando no Instagram agora. Ou acorda, já liga. Alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Dá 3 horas da manhã, o senhor acorda. O que está acontecendo? Você vai no celular. Aí pega, aí vai ver o YouTube, vai ver um vídeo qualquer. Aquele facho de luz está vindo. Aquela luz está vindo, acabou com sua melatonina. Pronto, acabou, não vai dormir mais. Então, o celular tem que ficar... O celular tem que ser que nem problema. Longe. Fora da cama. Gostei, gente. Celular. Fora da cama. Doutor, e o que fazer então? Como tratar isso tudo, né? Como ajudar as pessoas que de repente estão acompanhando agora, milhares e milhares de pessoas sofrendo de insônia, lidando com esse problema, que isso é um problema porque não dorme direito, vão tentar dormir, ficam mais ansiosos ainda. A ansiedade também provoca tudo isso? A ansiedade provoca. A ansiedade é um processo patológico no qual existe um medo excessivo, geralmente irracional. Esse medo pode ser por qualquer motivo. E você pode estar ansioso por vários motivos, inclusive por motivo nenhum. Por exemplo, sua mãe está doente, você está ansioso, você não consegue dormir. Tudo bem, isso é perfeitamente entendível. Mas você vive bem, sua casa está tranquila, sua mulher está ótima, seus filhos estão bem. Por que você está ansioso? Você tem um quadro psiquiátrico. Ou seja, você necessita tratar. Uma pessoa doente, você tem uma causa, é uma doença lá na frente. Agora, se não tem nada, você continua tendo esse reflexo. A gente tende, padre, a imaginar que esses transtornos psíquicos são passageiros ou não são tão importantes, quando na verdade eles são tão importantes quanto um diabetes descompensado, por exemplo. Porque se você deixa uma ansiedade andar, ela vai permear a tua vida inteira.
Daqui a pouco você não dorme, está usando um bando de remédio, está ligadão, está brigando com todo mundo, ultra irritado e entrando em depressão. Ok. Daqui a pouco tua vida desmorona. A alimentação noturna tem algum reflexo pelo horário, pela quantidade, pelo tipo de comida, de janta, doutor? Também isso incide na qualidade do sono? Vamos juntar tudo isso em higiene do sono. Ok. Quando a gente trata um paciente com insônia, a gente imagina a famosa higiene do sono. Higiene do sono significa você acabar com tudo que atrapalha teu sono. Então, em primeiro lugar, dormir num ambiente tranquilo. Ah, mas eu não consigo dormir num ambiente tranquilo porque o cachorro da vizinha fica latindo a noite inteira. Conversa com a vizinha. Ok. Acho que alguma coisa tem que ser feita. E trazer o cachorro para dentro do quarto? Pode ser. Bota o cachorro para dormir contigo e ele para de latir. Ambiente tranquilo, mal iluminado ou escuro. Ok. É necessário. Ou seja, luz celular, tela de computador, tela de tablet, pelo amor de Deus, isso acaba com o teu sono. Segundo lugar, problema do lado de fora, alimentação, como o senhor falou. A alimentação, ela deve ser leve e deve ser tomada, no máximo, até 2 horas antes de dormir. Não faça alimentações muito próximas, porque se der refluxo, você não vai conseguir dormir. Você dorme e vem aquele ácido, aquele horrível. Então, não coma um boi, não coma um churrasco às 11 horas da noite. Não tome 2 garrafas de vinho às 11 horas. Come uma alimentação leve, uma salada, um grelhado às 8 horas da noite. Come por exemplo, um chazinho com uma bolacha às 10 horas e vai deitar. Mas também não vá deitar com fome. Ninguém aguenta dormir com fome. Se dormir com fome, aquilo dói. Então, coma alguma coisa, mas desde que seja leve. Atividade física. A gente orienta a fazer atividade física até 4 horas antes de dormir. Mas tem gente que pelo horário, doutor, assim, pelo ritmo de vida, vai fazer à noite, antes de dormir. Isso é um problema, porque a atividade física eleva os níveis de noradrenalina. E aí você não consegue dormir direito. Deixa mais ligado ainda, né? Você fica mais ligado, aumenta a dopamina, aumenta a endorfina, você fica mais ligado. E se em lugar de um chazinho, eu vou tomar um cafezinho? Olha, padre, o café, ele altera os níveis de uma substância chamada adenosina. A adenosina tem um papel no início do sono. Então você acaba alterando, rompendo o início do sono. Ok. Se forem pessoas como eu, que toma café para dormir, tudo bem, eu não tenho problema. Mas eu não oriento isso para os pacientes, que eu não sei como é cada um. Mas além do cafezinho, faço uso, muitas pessoas fazem uso de alguma substância, algum remedinho, ou seja, isso também a médio e longo prazo vai deixar um vício, o próprio organismo vai acabar se acostumando com isso ou não? Esses remedinhos são um problema. Quando a gente fala de medicação para sono, se a pessoa já usa remédio para sono, ela já tem uma insônia crônica. Ok. Ninguém usa remédio para sono por uma insônia que começou faz uma semana. Geralmente a insônia tem mais de 2, 3 anos. Ou alguns meses. Nós temos vários remédios. Nós temos as famosas drogas Z, que na verdade para mim são um grande problema. E vão passar todas a ser receita azul em breve. Zolpidem, Zopiclona, Exopiclona. O Zolpidem é um grande problema porque ele pode causar parassonias. Ele pode produzir sonambulismo, ele pode produzir situações que você não se lembra no dia seguinte. Existem pacientes que comem e não se lembram que comeram. Existem pacientes que fazem compra de internet e não se lembram que compraram. Uau. Depois do uso de Zolpidem. Entendi. Existem pacientes que caem em casa. Mas daí, doutor, assim, vem aquela situação assim, ó, mas eu, assim, na época da pandemia, foi isso, aquilo, peguei o vírus, etc, então eu tenho falha de memória, então eu vou usar esse tipo de medicamento para ativar a memória. E é um pensamento errado. Com certeza. Eu acredito que qualquer tipo de automedicação é errada. Se você tem algum problema, você deve procurar um médico. Ok. Voltando aos remedinhos rapidamente, os famosos benzodiazepínicos, os famosos faixa preta, péssimos, porque existem correlações teóricas, mas possíveis, entre o uso crônico de benzodiazepínico e perda de memória no futuro. Eu dei uma entrevista sobre isso há alguns anos, em uma outra rádio, que tem um estudo que saiu retrospectivo, é um estudo de baixo poder estatístico, mas ele sugere que o uso crônico de clonazepam
ou bromazepam. Flunazepam é o famoso Rivotril. Ok. Ou o bromazepam estão associados à perda de memória, ao alemão, alguns anos depois. Então, se você necessita de remédio para dormir, em primeiro lugar, não é para parar o remédio, senão você não dorme. Mas não procure o médico. Procure o médico. Cuidado com a automedicação, gente. Isso tem efeitos colaterais, isso tem dependência, isso tem, como disse o Dr. Flávio, situações assim que podem acarretar problemas no coração. Então, fique muito atento nisso, doutor. Se você tem que procurar um médico, porque se você não procura o médico, você nunca vai ter resolução do seu problema. Você vai chegar aos 80 anos tomando o danado do remedinho. Agora, doutor, assim, vamos, antes de chamar o intervalo, vamos assim, explorar um pouquinho mais essa questão da insônia. Então, a insônia já é um distúrbio. Já é um distúrbio. Grave. Grave e precisa de tratamento, não é a pessoa vai resolver por si só. O senhor deu essas dicas fantásticas da higiene do sono, etc. Mas isso é a lição de casa, mas precisa de um acompanhamento, é isso? Insônias temporárias podem acontecer por problemas pontuais. Óbito na família. Uma carga emocional. Uma carga emocional, um sequestro, um acidente, uma doença, qualquer coisa. Quando a insônia ela dura mais de 4 semanas, ela é definida como insônia crônica. Ok. Ou seja, aquela insônia que passou do tempo de ser resolvido espontaneamente. E uma insônia crônica, uma dificuldade de dormir que se torna noturna ou quase noturna, necessita sempre de acompanhamento médico. Aquilo não vai resolver sozinho. Isso significa que teu cérebro aprendeu a não dormir. E você precisa dar uma geral no teu cérebro. Isso é grave, é grave. E pior de tudo, padre, às vezes o paciente não tem nenhum problema na família, não tem nada e ele tem insônia. E aí você vai ver, existe um problema de tireoide, existe um problema no fígado, problema renal, problema pulmonar, problema cardíaco, que é a causa do problema. O paciente deixa de lado a resolução de um problema mais importante. Quem é que faz esse diagnóstico, doutor? O senhor é neurologista, mas de repente assim, um clínico faz, ou seja, um próprio, sei lá, um dentista faz. Por quê? Por causa da questão do bruxismo também. Ele pode fazer esse diagnóstico, ou seja, o teu problema é o sono. O dentista não está autorizado a fazer o diagnóstico médico. No entanto, clínico geral pode. O dentista pode sugerir bruxismo, pode sugerir procure um médico. Ok. O clínico geral pode. O clínico geral, na hora que o paciente chega no médico e ele se queixa de insônia, o clínico geral necessita fazer uma avaliação completa. Coração, fígado, rim, pulmão, ausculta do coração, medir pressão, etc. E ver se tem alguma coisa que chame a atenção. Opa, tua pressão está 18/10. Opa, estou ouvindo um negócio no pulmão. Vamos pedir exame. Aí pede exame e vem lá. Fígado está alterado, rim está alterado, vamos tratar. Tratou, não resolveu a insônia, o neurologista pode te ajudar junto. Doutor, o senhor falou muito bem sobre insônia, já deu aquelas dicas fantásticas de uma higiene do sono, cuidado para não levar aí para a cama problemas e o celular, enfim. E agora vamos falar um pouquinho sobre, o senhor falou que do ronco. O que é um ronco, doutor? Ronco é um som causado pela passagem do ar por uma via aérea estreitada. Bem aqui, padre, nós temos a laringe e a faringe e a língua. Uma vai o ar, outra vai a comida, né? Sim. Nós temos a faringe é um canal comum. Ok. Aí se continua com a laringe aqui na frente e o esôfago atrás. E você tem a língua. Pacientes, por exemplo, que têm um pescoço largo, como eu, por exemplo, a língua pode ficar hipotônica, perder o tônus. E na hora que você deita e dorme, a língua cai. Ela desce. E aí você respira e faz o... Fica tranquilo que você não vai engolir a tua língua. Você não vai engolir a tua língua, né? Não tem como. No entanto, você começa com aquele ronco. E o ronco pode parecer legalzinho. Ah, meu tio ronca. Ah, tá, o roncador crônico. Ah, tá, é tão bonitinho. Motivo de piada, de chacota, de gozação. Isso é sério. Isso é sério. Isso é grave. Por quê? Porque na hora que você ronca, o oxigênio passa com dificuldade. Entendi. Você aumenta a pressão torácica. Aumentando a pressão torácica, você altera a dinâmica do coração, altera a dinâmica vascular cerebral. E se você pegar um oxímetro, sabe aquele oxímetro que o pessoal estava usando na época do Covid? Okay. Todo mundo comprou um oxímetro, acabou o oxímetro nas farmácias. Pega o oxímetro do dedinho e mede. Para ver a saturação ali.
você vai ver saturação de 60%. Uau! 60%, eu falo isso para paciente. Uau. Na época do Covid, 60% do pessoal estava sendo entubado. Uau, cuidado, hein? Você vai ver saturação de 60% durante a noite. E aí seu vaso cerebral vai estar fazendo isso. Ó. Seu vaso coronariano vai estar fazendo isso. Aí o que acontece? Risco de AVC, derrame, risco de infarto, risco de arritmia cardíaca durante a madrugada. Aí você me pergunta, por que uma boa parte dos idosos tem AVC ou tem infarto durante a madrugada? Apneia do sono. Uau! Aí você vai ver sua pressão. Pressão de madrugada, tá quanto? 18, 17. Pô, mas ele tá dormindo. É, mas acontece que o ronco tá causando estresse torácico. Doutor Flávio, diz muito, ou seja, a posição que se dorme, ou seja, dormir de barriga para cima, dormir de lado, dormir de bruço, né? Isso também influencia no aparecimento ou não do sono, doutor? Ou na qualidade do sono? Do ronco, sim. Do ronco. Existe uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que é provavelmente, depois da insônia, o problema de sono mais importante da história, se não o mais. A apneia do sono, o principal fator de risco é a obesidade abdominal. Mas existem pacientes com... Já vou responder a sua pergunta. Existem pacientes com retrognatia, mandíbula para trás, maxila para frente, alterações nasais ou alterações anatômicas que produzem apneia. A apneia pode ser classificada em leve, moderada ou grave, a depender do número de apneias que ocorrem por noite. A apneia é definida como um período de parada respiratória por pelo menos 10 segundos, pelo menos 3 segundos. Geralmente parada respiratória com esforço respiratório. Você tem apneias e hipopneias. A apneia leve, você tem assim, 5 apneias por hora, 10 apneias. Microapneias. Poucas. Esses pacientes, se dormirem de lado, eles podem diminuir. Pode diminuir a apneia. Existe uma técnica interessante de colocar uma bola de tênis atrás do paciente. O paciente acha engraçado. Mas por que eu vou colocar uma bola de tênis? Porque assim o senhor não dorme de barriga para cima. O senhor dorme de lado. E de lado tem menos apneia. Mas para pacientes com apneia moderada a grave, isso não funciona tanto. E de bruços, doutor? A pessoa que fica de barriga para baixo. Teoricamente, dormir de bruços é melhor para o pulmão. Na época do Covid, os pacientes graves eram colocados de bruços. Dormir de bruços é interessante, diminui o risco de apneia, mas ao mesmo tempo aumenta o risco de lesão do plexo braquial. Então, consequentemente, dormir de bruços é bom. Mas se você nunca dormiu de bruços e tem apneia, vai demorar para você se adaptar. Ô, doutor, estão chegando perguntas. Diretor, tem pergunta também aí? Já que você também participou, já que você mandou seu WhatsApp, a gente quer orientar aqui para o doutor Flávio. A Wanda Rodrigues, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Boa tarde, Wanda. Bem-vindo ao nosso Saúde e Fé, Wanda. Doutor, se eu dormir durante o dia, prejudica o meu sono à noite? É a famosa siesta, doutor, aí. Wanda, essa pergunta é muito boa. O padre tinha falado a respeito do soninho depois do almoço. Vale a pena fazer um soninho depois do almoço de no máximo 40 minutos. Acima disso, você prejudica seu sono. Entendi. Então, você tem que ter um soninho para poder diminuir o metabolismo cerebral e aumentar o metabolismo intestinal para poder dar uma... resolver o alimento que você acabou de comer. Para deixar o interno trabalhar, é isso. Pois é, mas se você dormir acima de 40 minutos, 1 hora, pode atrapalhar teu sono durante a noite. Doutor, a gente ouve também falar muito assim de um tal círculo circadiano. O que é isso? O ciclo circadiano é o ciclo de sono. É o ciclo de dia e de sono. Ou seja, o teu corpo, ele trabalha, ele tem um conjunto de hormônios e substâncias que ocorrem durante o dia e um conjunto de substâncias e hormônios que ocorrem durante a noite. É isso aí, doutor, que a gente tem os estágios aí, doutor, né? O estágio 4 não existe mais. Tá. O estágio, na verdade, isso é o ciclo do sono. Quando você começa a dormir, você entra na sonolência, você entra no estágio 1, que é um estágio de desorganização do eletroencéfalo, estágio 2, que é o estágio de sincronização do eletroencéfalo, e o estágio 3, que é o estágio de sono profundo. Tá. O sono REM é o sono de sonho, é o sono de movimento rápido dos olhos, de atonia, é um sono que se parece com a vigília, é um sono irregular no eletroencéfalo, mas é um sono extremamente importante, e você geralmente faz 3 a 4 ciclos desse durante a noite, se a apneia não te atrapalhar. Ok. Então esse é o ciclo do sono. Esse é o ciclo do sono. Não é o ciclo... Agora então... O circadiano é outro. O circadiano envolve vigília e sono. Tava aí. Vamos colocar aí isso aí. O circadiano começa na hora que você acorda. Na hora que você acorda, os níveis de melatonina caem
e começa níveis de outras substâncias para te manter acordado, especialmente uma substância chamada orexina, também chamada de hipocretina. E aí você mantém seu ciclo durante o dia. Quando chega mais ou menos umas 18 horas, que o sol começa a se pôr, o nível de melatonina começa a subir. Tá. E aí começa a te dar sono. Isso já é um próprio sistema do organismo normal. Ok. Normal, absolutamente. E aí quando chega mais ou menos às 19, 20 horas, você já está assim, ó. Mais ou menos. Se você não fizer qualquer coisa que te deixe acordado, como uso de substâncias, como jogar videogame, conversar com os amigos, essa hora já é para você estar dormindo. Okay. Ou seja, na verdade, o ciclo circadiano foi moldado nos últimos 15 mil anos. Uau. Que o homem está na Terra. Okay. O homem já tem mais de 100 mil anos, mas o homem moderno tem um pouco mais de 15, 20 mil anos. Então, o ciclo circadiano tem sido moldado nesses últimos milênios. E o homem deveria estar dormindo por volta de 18 horas, porque o teu corpo, isso é engraçado, o teu cérebro está desenvolvido, mas ele continua achando que você está na idade das cavernas. Então, 18 horas é a hora que está ficando escuro, é a hora que os animais estão rondando ali, é a hora que você tem que dormir. Acorda de manhã para caçar. Então, 18 a 19 horas vai dormir. Então, o ciclo circadiano está nisso. E a gente precisa respeitar esse ciclo. No entanto, eu não estou dizendo para você que você tem que dormir às 18 ou 19 horas. Estou dizendo que você não pode tentar evitar o sono na hora que ele vier. Quanto tempo? Você vai variar também para algumas pessoas, 4, 5 horas de sono está suficiente. Para outras pessoas tem que ser 6, 7, para outras 8 horas ou mais. Vai depender da idade, vai depender da situação, do estilo de vida? Como é que é, doutor? Depende da idade. Crianças e idosos costumam ter períodos de sono cada vez maiores. Adulto, em geral, entre 6 a 8 horas de sono por noite. Shakespeare falava que o sono é o prenúncio da morte. No entanto, o sono é extremamente fundamental, porque se você não dorme, existem vários estudos que demonstram que pelo menos 7 dias sem dormir aumenta o teu risco de morte ou de quadro psiquiátrico grave. Então, você precisa dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite. Isso é fundamental para você, fundamental durante o dia, se manter em pé, né, doutor? Fundamental, a gente sabe que a gente passa uma boa parte da nossa vida dormindo. E é absolutamente necessário. O sono faz parte da tua vida. Okay. Sem o sono, você não faz memória. Sem o sono, você não vive. Você não acorda no dia seguinte para trabalhar. Você não conversa com a pessoa. Okay. Você já viu aquelas pessoas que parecem que estão conversando com você, mas não estão? Um zumbi. Provavelmente as pessoas não dormem direito. Ok. Doutor, eu queria continuar aqui porque tem vários assuntos assim. Então, aquela mensagem de um especialista, de um neurologista para quem está em casa agora, hoje é sábado, está mais assim relaxado, enfim, mas que tem assim um final de semana repousante, né, relaxante, mas também na semana, aquela lição de casa, doutor. A lição de casa é: o quarto foi feito para dormir. Deu vontade de dormir? Vá para o quarto. Não durma na sala, não durma no sofá. Lembra do pescocinho que dói naquele sofá duro. Vá para o quarto tranquilo, calmo, sem barulho. Durma. Se precisar usar remédio para dormir, que seja um remédio orientado por médico, não orientado pela vizinha nem por sua mãe. Orientado por médico. Acorde, vá trabalhar, mas se você perceber que o dia não está rendendo, ou que parece que você acordou cansado, alguma coisa aconteceu. E se isso se transformar em regra, procure um médico. Porque eu vou lhe falar uma coisa, só existe coisa pior do que dor, é não conseguir dormir direito. Uau, gente, né? Que maravilha, quantas informações, quantas dicas, quanto alerta, minha gente. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Flávio Saley, né, nosso médico neurologista, que hoje deu uma aula fundamental para a gente ter uma saúde, uma higiene do sono, viu, doutor? Queria imensamente agradecer em nome de toda a TV Aparecida pelo seu carinho ter vindo aqui e tenho certeza que quem está em casa assim aproveitou cada palavra que o senhor disse hoje. Muito obrigado, doutor. Padre, agradeço muito, agradeço a TV Aparecida, agradeço o convite e esperamos pelas próximas. Que Deus abençoe. Com certeza a gente vai lhe chamar, viu? Deus abençoe. Padre, muito obrigado. Gente, depois dessa aula aí, dessas alertas sobre a qualidade do sono, né? Também o que a gente não pode fazer, gente, é ir dormir sem rezar, minha gente, sem rezar, é fundamental. Então chegou o nosso momento de oração. Pai de bondade, rogamos que derrames tua esperança nos corações dos enfermos. Que eles sejam renovados em corpo e espírito, sentindo a tua presença acolhedora a cada momento.
Que a esperança em tua promessa de cura e salvação seja o alicerce de suas vidas. Concede-lhes, Senhor, a graça da cura e a bênção de dias mais felizes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom, né, gente? Que programa proveitoso, quantas informações valiosíssimas. A necessidade de descansar, a necessidade de um bom sono, quanto isso faz bem, nos mantém vivos, nos mantém em pé. Por isso também é necessidade, minha gente, assim como a gente ouviu o Dr. Flávio, não levar para a cama as preocupações, os anseios, né, os problemas que a gente tem, saber separar. É o momento em que o nosso corpo precisa dessa restauração. Assim também a nossa vida de oração precisa de estar com Deus, precisa desse repouso, precisa dessa paz, dessa serenidade. Então, se deu o direito, não é luxo não, se deu o direito também de descansar, né? Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me leva a descansar. Que coisa maravilhosa. Jesus, quando percebia que os discípulos também estavam lá naquela correria, eles retiravam para descansar. A importância que tem tudo isso. Então, que essa oração que nós vamos fazer agora, essa bênção, possa ajudar você a tomar essa consciência da necessidade também de ter essa calma, essa serenidade, para você se fortalecer mais e melhor, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, né? Eu vou colocar água aqui, então segure aquele copo, aquela jarrinha, aquela garrafinha que você tem aí, para a gente invocar uma bênção especial. Senhor Deus, de infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos esse programa, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, de modo especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la, que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa vai ser para o Dr. Flávio, viu, gente? Gente querida, eu vou ficando por aqui, então um final de semana maravilhoso. Descansa, repouse, durma bem e procure colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, viu, gente? Se você fizer isso, eu prometo uma coisa, semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Bom final de semana, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Senhor.